Olá, meu nome é Marcos Rogério Toffoli, eu sou educador e agradeço muito, o convite que foi feito para participar desse primeiro congresso online. Em especial, agradeço a Janaína, que é a organizadora, e todos os colegas que estão participando desse trabalho conjunto, para esse congresso, para o sucesso desse congresso. Eu gostaria de iniciar o meu trabalho, agradecendo também todos que estão participando nesse momento, e em especial dizer que o trabalho, a temática que eu trouxe para discutir com vocês nesse momento foi a temática relacionada ao trabalho em grupo. Bom, parece que trabalhar em grupo é algo simples, algo como se fosse um agrupamento de pessoas, e tenho certeza que, como todo bom educador, nós sempre dissemos que já fizemos trabalho em grupo. Mas a proposta que eu venho fazer nesse momento é discutir trabalho em grupo num contexto um pouco mais amplo. Eu gostaria de iniciar, inclusive, dizendo, qual a relação que tem a temática trabalho em grupo com a temática desse congresso. Eu fiquei bastante apreensivo, quando fui colocar um pouco para a Janaína o significado desse tipo de trabalho em grupo. E aí eu queria muito brevemente contextualizar vocês que o trabalho em grupo que a gente traz nesse contexto é um trabalho onde a gente delega a autoridade. A relação que tem com a temática desse congresso e a discussão que foi feita é que um bom trabalho em grupo, ele acaba exigindo, do professor, estratégias. Trabalhar em grupo, então, não somente como um agrupamento de alunos, mas sim como uma estratégia poderosa, ele implica ter atividades diferenciadas. Implica também, dentro dessa estratégia, ter todo um momento propício para que você possa ter a logística correta para trabalhar em grupo, que é o que a gente vai discutir um pouco. Mas propor atividades não pode ser atividades teoricamente tradicionais. Então, a gente tem que acaba lançando mão de metodologias ativas, tá? Por quê? Porque dentro de um agrupamento, delegar autoridades, ter diferentes papéis, significa que eu tenho que ter uma atividade também muito poderosa para que esse grupo possa trabalhar. Então, vem um pouco em função disso aí, A gente vai conectar falando como é que é essa forma de trabalho em grupo, essa estratégia de trabalho em grupo, mas lançando mão de estratégias poderosas, sendo uma delas o uso das metodologias ativas, tá? E não só as metodologias ativas, mas até mesmo das próprias novas tecnologias, onde você pode ter recursos, em especial, não só para o planejamento da atividade em grupo, para a execução, mas também para a avaliação. Bom, o tempo que nós temos, ele vai ser suficiente para a gente discutir, em especial, dois momentos. Então, por isso nós dividimos os objetivos de aprendizagem desse momento como um primeiro, onde a gente entende o que é o trabalho em grupo como uma estratégia pedagógica. Para isso, a gente vai discutir um pouco sobre as etapas do trabalho em grupo, os papéis e responsabilidades, e a ideia da qual eu comentei agora, que é elaborar atividades de aprendizagem adequada para o trabalho em grupo, implica discutir a respeito de estratégias poderosas como metodologias ativas, tá? Então, passaremos aí nesse primeiro momento, em síntese, aí mostrando, inclusive, a ideia de uma atividade, mas que isso possa se expandir para não só uma atividade que eu trouxe, por exemplo, do ponto de vista da matemática, mas isso pode ser feito em qualquer componente curricular, em qualquer ano,
desde que essa atividade, ela seja uma atividade que instigue o trabalho em grupo, tá? Então, nós vamos discutir um pouco a respeito disso nesse primeiro momento. E um segundo momento, a ideia seria a gente verificar como esse trabalho em grupo, ele promove a equidade em salas de aula heterogênea. Bom, né, o nome já é bem interessante, sala de aula heterogênea, não existe sala de aula homogênea, né? Então, assim, nós estamos sempre diante da nossa prática com salas de aulas heterogêneas. E o termo equidade é uma coisa que aparece muito nos documentos legais, né, na maioria das vezes os documentos prescritivos, mas, de fato, o que significa fazer uma educação para equidade é algo que tem uma essência muito grande, né? A equidade, a palavra equidade, ela vai além da igualdade. Eu não vou oferecer a mesma atividade ou a mesma forma para todos, até porque cada um, uma sala de aula heterogênea, cada um aprende de um jeito, cada um tem um ritmo diferente. Então, a ideia é exatamente, e o trabalho em grupo, né, a gente vem para uma discussão no segundo momento, onde a gente gostaria muito de trazer o trabalho em grupo como uma estratégia potente para respeitar os diferentes ritmos, né, e poder criar, dentro de uma sala de aula heterogênea, a aprendizagem, tá? Até porque não vem, no caso aqui, a gente discutir que ensinar, todos nós planejamos, ensinamos e buscamos formas muito boas para ensinar. Mas a ideia que está aqui por trás dessa discussão é exatamente, será que os alunos aprendem? E fazer uma educação para a equidade implica, dentro desses respeitos aos diferentes ritmos, aos diferentes tipos de pessoas, significa validar que esse ensino, ele chega e está sendo aprendido pelos alunos. Então, a gente também queria defender um pouco, teoricamente, com evidências de pesquisa, que o trabalho em grupo, ele é uma estratégia potente, onde ele busca esse elemento da equidade, e inclusive com indicadores para reconhecimento de uma sala de aula equitativa. Tá? Bom, para isso, estamos nos programando a aproximadamente uns 40, 50 minutos, onde a ideia é que vocês possam, né, vivenciar a todo momento alguma coisa prática, tá? Então, assim, as atividades que eu vou lançar mão aqui mostrando para vocês, vocês podem depois fazer como exercício exatamente dentro do seu componente curricular, adequar dentro da sua realidade, do seu contexto. Bom, é por isso, né, que dentro desse fluxo, a gente fala sempre que entender as condições necessárias para o trabalho em grupo é essência para dizer que o trabalho em grupo não é só agrupamento de uma pessoa, de pessoas, tá? De alunos, numa livre escolha, também mas assim, o trabalho em grupo que a gente está defendendo aqui é um trabalho em grupo onde tudo é olhado, é visualizado e planejado antes de começar a efetivar. Aonde o segundo elemento, aparece uma palavra nova aí, né, que é o tratamento de status, porque é a partir do tratamento de status que eu vou conseguir fazer a gestão dessa aprendizagem, tá? Da qual nós comentamos agora de pouco, que o segundo momento vem contemplar. E lógico, um terceiro momento que é da sua efetivação, da sua aplicação. Bom, vamos lá então. O primeiro momento aí é entender o trabalho em grupo como uma estratégia pedagógica e os elementos que apoiam, né? Então, o trabalho em grupo, e que a gente vai falar agora nesses próximos 10 minutos, são esses que estão na tela, tá? Então, nós vamos tratar especificamente um a um, tá? Então, eu vou me limitar a não ler o que está na tela, mas tentar explicar cada item do que significa ser esses elementos os necessários e os que apoiam o trabalho em grupo. Então, a distribuição aleatória dos membros do grupo, em termos, já que a gente fala que a sala de aula é heterogênea, né, a ideia é sempre tratar como eu vou organizar esses grupos, tá bom? Então, assim, e isso perpassa por várias vertentes. A primeira é não deixar, primeiro, que os grupos sejam simplesmente feito aleatoriamente, mas por uma decisão dos alunos, tá? Isso também pode ser uma estratégia em algum momento, mas o professor a todo momento que levar
uma estratégia de trabalho em grupo, ele saber quais são os grupos que ele precisa montar, tá? A gente vai conseguir, talvez, explicar um pouco melhor isso, principalmente certificando, né, com dados da pesquisa da segunda parte, mas por exemplo, né, fazer um grupo somente do gênero masculino ou feminino, né, isso não é saudável, tá? Então, assim, é super importante a gente ter sempre esse equilíbrio dentro do grupo, tá? A mesma coisa, né, quando a gente olha pessoas, né, a gente percebe muito, né, inclusive nos alunos, a formação de grupos, naturalmente. E esses grupos, teoricamente, quanto maior a troca, melhor. Então, criar critérios para se elaborar ou trabalhar em grupo é muito importante. Primeiro, de uma forma que não ela é controlada, né? Então, assim, a forma controlada é quando o professor leva esses grupos prontos, né? E olhando desde gênero, né? Desde raça, enfim, mesclando e tentando buscar o máximo possível essa troca entre esses grupos, tá? Não rotulando, por exemplo, tendo um grupo que é o melhor grupo da turma, então, assim, somente com alunos que, teoricamente, né, se definem por um conceito ou por uma nota, né, e isso é natural quando a gente deixa esses grupos se formar sozinhos. Então, assim, essa distribuição aleatória, ela tem várias características. Ela pode ser uma aleatória controlada, né, ou uma aleatória planejada. Aleatória planejada é quando o professor entra lá, né, e forma esses grupos com uma certa intencionalidade, e a outra é aleatória, né, da forma assim, por exemplo, quando eu tenho a separação dos grupos, e isso é importante para os alunos perceberem, né, que muitas vezes os seus critérios, eles podem ser exatamente o quê? Você colocar palitos, né, de sorvete, por exemplo, né, colocando, você tem 5 grupos na sala, você quer fazer 5 grupos de 5, então você tem 25 alunos, então você coloca ali o aleatório, né, não controlado aí, significa os alunos perceberem que os grupos vão ser formados aleatoriamente, de uma forma que eles vão puxar um palitinho e vão ver, sou o grupo 5, e vou lá para o grupo 5, e quem são os outros 4 alunos que pegaram o palitinho com o grupo 5 vai estar lá sentado comigo. Então, isso significa ter uma distribuição aleatória, né? Talvez essa daí não controlada pelo professor, isso pode ser uma estratégia interessante, isso pode resultar, às vezes, em grupos, né? Que a gente, se fosse planejado por nós, não sairia, mas isso vai se quebrando um pouco aqueles grupos que são formados, teoricamente, somente pelos alunos, tá? Então, assim, a busca, né, em especial, um dos elementos que essa distribuição aleatória dos membros precisa ser muito bem planejada, que ela seja aleatória, né, não controlada, mas dessa forma que possa aparecer para os alunos, né, exatamente uma situação que olha, é o acaso que fez você sentar com um outro, ou uma outra pessoa que talvez você nunca tenha sentado para trabalhar junto, mas isso tem que permanecer. E a outra é quando você, professor, organiza esses grupos de tal maneira que eles possam se tornar o mais heterogêneo possível, né? Até porque a sala de aula é heterogênea, e evitar ao máximo rotular. Então, essas são teoricamente, duas vertentes aí de estratégias de distribuição que, enfim, você pode usar várias outras estratégias de distribuição em grupo, mas que sempre tenha uma intencionalidade para o seu planejamento como base, tá? Um outro elemento muito importante aí, por sinal, né, que apoia o trabalho em grupo bom, se você já está acostumado a trabalhar em grupo, provavelmente você já criou as normas de interação e regras de trabalho em grupo. Para quem não está acostumado a trabalhar em grupo, ou simplesmente, né, teoricamente, só fez esse rearranjo de trabalho em grupo, mas nunca olhou para aspectos de estratégias mesmo nesse sentido, é muito importante você enunciar algumas normas de interação ou regras do trabalho em grupo. Por exemplo, né, a gente fala em normas de interação, esse é um exemplo, tá? Porque as normas de interação ou as regras, elas podem estar direto nas atividades, ou, por exemplo, até quando eu abro uma atividade de planejamento, né, do ano,
né? Quando eu inicio as atividades com esse grupo de alunos, você acaba criando suas normas, regras, né, para trabalhar com o seu componente curricular. Então, isso são normas específicas que o ideal, isso aqui é exemplo, né, mas o ideal é vocês sempre fazer a construção conjunta com os alunos, né. É lógico que sempre o professor colocando situações, então esse aqui é um exemplo de normas de interação um pouco mais amplo, que é desde respeite os horários, a escuta empática e ativamente, fala direta e concisamente, seja corresponsável. Então, assim, essas são, teoricamente, habilidades, né, que a gente espera que eles tenham, mas muito mais normativas para esse tipo de trabalho em grupo, né? Puxa, dentro de um trabalho em grupo, ser corresponsável a participar do início ao fim, né? Nós vamos falar dessas atribuições de diferentes habilidades, mas o mais importante aí é tentar entender, olha, tudo isso aqui, né, eu vou falar diretamente, né, e de forma concisa, por quê? Porque todo mundo tem direito da fala, né? O turno de fala é para todos, eu não posso só prevalecer eu falando, ou, né, tô colocando eu no papel de aluno, mas teoricamente pensar numa fala direta e concisa relacionada aos objetivos, né, do trabalho que foi proposto. A escuta empática, né, e ativamente, ela vem um pouco desse processo mesmo de entender o outro. Eu só entendo o outro se eu consigo escutar e consigo trabalhar com uma fala direta e principalmente, né, parafraseando e tentando contextualizar se eu tenho uma escuta boa. Respeitar os horários, eu não preciso dizer o motivo, né, mas assim, para iniciar e terminar uma atividade no tempo que é planejado, é super importante trabalhar com horários, tá? O interagir com essas pessoas e com os conteúdos, esse vem um pouco na vertente de como o professor propõe essa atividade. E daí, né, existem várias outras normas de interação para a gestão da sala de aula. Aqui está um exemplo, né, levantar a mão para falar, uma estratégia que funciona muito bem, né? Isso está respaldado de elementos teóricos também, o professor ter combinados com os alunos, principalmente quando se trabalha em grupo, né? Muitas vezes você tem vários alunos de costas, né? Para, teoricamente, o que se chama de frente de sala, ou aonde você se posicionar, você como professor mediador. Então, ter estratégias de interação, né, no momento que essa fala estiver com você, professor, é super importante. Então, aí, levante a mão para falar é uma das estratégias, né, que não deixa de ser um combinado com os alunos, que olha, quando eu levantar a minha mão, professor, né, ou os próprios alunos, é porque alguém está querendo falar. E o levantar a mão, mesmo que eu esteja de costas, né, para o professor, quem está na minha frente levantar a mão, ele vai ver que está levantando a mão, ele também levanta a mão, né? Então, assim, opa, alguém está querendo falar na sala de aula. Então, trabalhar em grupo exige ter normas de interação relacionadas exatamente até mesmo a forma de gestão de sala de aula. Eu acho que tem algo aí que a gente vai poder discutir, talvez um pouco mais, talvez não aqui dentro desse momento, que eu estou falando sobre trabalho em grupo, mas talvez em outros momentos do próprio congresso, em que a gestão da sala de aula é algo muito importante, né? E quando a gente está propondo aqui trabalhar em grupo, ele vem com outros elementos e critérios aí relacionados, que é um pouco assim, já perceberam que a fala não está com o professor, né, a maioria do tempo. A ideia desse trabalho em grupo, né, um dos contextos muito forte que tem o professor ele tem que falar o mínimo possível, né? Por quê? Porque todo o gerenciamento da atividade e o trabalho está com os alunos. Não significa, né, tornar uma sala de aula que ninguém ouve ninguém. Talvez a gente sempre chama isso de barulho produtivo ou não, né? Mas assim, teoricamente, isso daqui é sair desse papel de professor dentro ali na frente da sala de aula, dando instruções, né? Por quê? Porque vocês vão perceber que, inclusive, para trabalho em grupo dentro desse contexto que a gente está apresentando, a maioria das coisas já vão estar o quê? Atribuídas numa ficha de atividade, numa folha de recurso. E até o mecanismo e estratégia que é colocado para se trabalhar,
O aluno, dentro do seu terceiro, quarto momento de trabalho em grupo, ele já sabe até a maioria das vezes, que estratégia o professor vai usar. Então, os papéis, né? Essas normas já estão um pouco mais, já se circulam mais facilmente, então ele já sabe, você não precisa a cada momento estabelecer uma norma de interação, né? Até porque essas normas de interação, esse exemplo que está aqui na tela, ele é um exemplo de uma norma de interação que é feita, por exemplo, para início de um ano, e lógico, né, não para se trabalhar uma única vez a cada bimestre de trabalho em grupo, mas é ter uma permanência do trabalho em grupo de forma significativa. E daí vocês vão perceber o porquê a gente defende também o trabalho em grupo, não 100% do momento, mas o trabalho em grupo como uma estratégia poderosa, em função, inclusive, de motivos relacionados à aprendizagem. Então, assim, a gestão da sala de aula, em especial as normas de interação, elas vêm para ajudar nisso. E esse desconecte-se para conectar, ele vem um pouco, né, nessa vertente exatamente do uso hoje do celular. Bom, quando o celular for fazer parte da atividade para uma pesquisa, a gente vai entender, lógico, eu acho que assim, todo professor, ele dentro do seu contexto, ele tem que compreender que essas novas tecnologias, elas existem para serem usadas. Mas assim, não para um WhatsApp, por exemplo, dentro de um momento de aula ou de produção em grupo. Inclusive, vale aqui uma observação, que dentro de interação de trabalho em grupo, né, é muito difícil você ver o aluno se perder, ir para um uso de uma tecnologia, por exemplo, o celular, sem ser focada na atividade. Quando a atividade ela é muito bem planejada e todos esses passos, né, de elementos são colocados, dificilmente você vai ver algum aluno entretido num celular sem ser o contexto da atividade, porque é uma corresponsabilidade imensa para o trabalho em grupo. Aqui existem alguns exemplos, né, também, novamente, que são regras, né, para um trabalho de grupo mais geral, né? Então, assim, fundamente suas ideias com bons argumentos, descubra o que os outros componentes do grupo pensam. Isso é para relação entre os próprios grupos, né? Isso vai sendo um aprendizado, né? Teoricamente, trabalhar em grupo não é uma coisa tão fácil. E você ter regras para se trabalhar em grupo é muito importante, né? Porque, assim, não é você separar o trabalho em grupo e cada um faz um pedaço, né? Então, assim, você vê aí, por exemplo, ninguém termina enquanto todos não terminam, né? Isso é quase uma regra muito importante para que haja o comprometimento de todos que estão no grupo, né? Você tem o direito de pedir ajuda e o dever de ajudar, né? É um pouco isso que a gente vai colocando de forma muito geral, né? A chance para que todos possam se expressar, e somos recursos um para os outros, isso é muito importante. A gente vai conversar um pouquinho depois, inclusive, o que são recursos. Existem recursos materiais, existem recursos, né? Exatamente, o professor passa a ser um recurso, inclusive, num momento quando uma atividade é muito bem encaminhada. E é por isso, né? Eu acho que, assim, como eu vou usar de recursos, desde materiais até humanos, né? Para que esse trabalho em grupo saia o melhor possível. Bom, voltando aqui, então, os elementos que apoiam o trabalho em grupo, a gente destacou 2 deles, né? Essa distribuição aleatória, as normas de interação e regras. Então, veja, são exemplos que foram colocados de maneira geral, mas vocês vão perceber que, inclusive, aqui na hora que nós estivermos mostrando as outras etapas, vocês vão perceber que algumas normas e regras podem ser colocadas para atividade, né? Então, são exemplos que a gente vai dando. E eu queria trazer, em especial, antes da gente dar uma primeira paradinha, né, para ver um vídeo, eu queria mostrar para vocês a importância dos papéis, né? Então, veja, para se trabalhar nesse trabalho em grupo, o planejamento ele precisa ser muito bem elaborado, em especial, né, vamos lá, o que sustenta esse trabalho em grupo é o planejamento desses elementos aqui, né? E os papéis e divisão de funções claramente atribuídas vem um pouco em função para reforçar o que significa os papéis nos grupos, né? Lógico, todo mundo é convidado para fazer a atividade que está sendo proposta, mas dentro dessa da ideia de trabalhar em grupo de forma mais poderosa, atribuir papéis para os participantes dos grupos é muito importante, tá?
Eu vou destacar aqui 5 papéis, né? Mas assim, a literatura, e depois a gente vai fornecer todos os dados da bibliografia, mas a literatura traz sempre o seguinte: trabalho em grupo desse que nós estamos mostrando, é o ideal que se trabalhe de 4, no máximo 6, tá? Então, assim, não trabalhe com um número menor que 4 alunos por grupo, porque você acaba ficando, né? Por favor, né? A gente está trazendo aqui exatamente uma teoria para se trabalhar em grupo de forma potente, baseada em pesquisa, que depois a gente vai mostrar um pouco esses índices para vocês, porque assim, existem, né? A forma de trabalhar em trios também. Às vezes há necessidade dentro do nosso componente curricular trabalhar em trios, não há problema nenhum. Mas lembrando, trabalhar em trios é um grupo onde você muitas vezes quer entre um sim, um não, ter um terceiro que decida se vai ser sim ou não, né? Então, assim, quando eu falo isso, é uma forma muito, né? Trabalhar em dupla, você pode ter polaridade ou você pode ter exatamente as duas aceitando, as duas não aceitando, né? Então, por isso que a gente fala, o trabalho em grupo aqui defendido, inclusive os papéis nos grupos que a gente coloca, ele vem mais ou menos nos papéis que podem ser, né, conjugados ou não, como vocês vão ver, mas assim, entre 4 a 6 elementos em cada grupo, tá bom? 6 alunos em cada grupo. Então, vamos lá. Um dos papéis que é colocado, então veja, esses papéis além da atividade que todos precisam se comprometer a estar fazendo essas atividades, os papéis, eles vêm para reforçar responsabilidades, às vezes pontuais, dentro do grupo, para que tudo dê certo. Então, o repórter, por exemplo, é um dos papéis que é atribuído para garantir o registro das informações. Ele é o porta-voz do grupo quando necessário. Então, às vezes, muitas vezes você propõe uma atividade onde a exposição da atividade vai ser via seminário. Então, quem é a pessoa responsável para vir trazer as ideias do grupo? É o repórter. Muitas vezes, as atividades necessitam de registro. Então, quem faz o registro? O repórter, tá? Lembrando o seguinte, esse é só um papel dentro do grupo, né? E a ideia desses papéis, ele nunca ser assumido somente por uma pessoa, por exemplo, que seja a pessoa que gosta muito de escrever. Não, a ideia, até para a gente depois discutir um pouco essa questão de status, todos têm direito de falar. Então, acho que é super importante, quando você trabalha com uma certa frequência em grupo, você ter clareza de quem seria o repórter, não seja sempre aquele que tem uma facilidade para falar, ou, né, para ter um diálogo, e sim que todos possam se expressar. E essa é a ideia de desenvolver habilidades, né? Então, veja, o papel ele vem para reforçar um pouco isso também e gerar essa forma de trabalho em grupo também um pouco mais harmoniosa. Então, o repórter, tá? Aí tem o facilitador. Facilitador muitas vezes é um papel, né, que diante de todas as suas funções, quando você propõe atividades em grupos, a maioria das vezes o investimento em planejamento de folhas de atividade, recursos, né, acaba sendo parte do seu planejamento enquanto professor. Então, o facilitador é aquela pessoa que ele é o responsável em pegar essas folhas de atividade, organizar no grupo, né, fazer a leitura da atividade, garantir que todos estão entendendo aquilo que ele está lendo, né, e se tiver dúvida, volta, vamos discutir no grupo. Então, veja, desenvolver esses papéis no grupo não é uma coisa tão fácil, mas ele ajuda a regular no grupo. Um terceiro papel seria o controlador do tempo. O controlador do tempo é aquela pessoa que, teoricamente, veja, ele faz a gestão do tempo. Mas não é só disparar um cronômetro, né? Já que você tem 20 minutos para resolver a atividade, disparar um cronômetro para início e fim e ficar colocando pressão, inclusive, no grupo. Então, veja, esses papéis, eles são super importantes para o professor que vai trabalhar numa constância em grupo, ele ir trabalhando com os alunos, porque os alunos, muitas vezes, os papéis, na segunda, terceira vez que você está fazendo atividade em grupo, eles já reconhecem esses papéis, né? Então, assim, eles já sabem, e é por isso que é muito importante você, num primeiro momento, deixar muito claro e ajudar esse aluno que muitas vezes assumiu o papel de controlador de tempo, não ser só aquela pessoa que desequilibra o grupo dizendo, ó, tá faltando 1 minuto,
né? Muito pelo contrário. Ele quase vai ter que cuidar de um planejamento para dizer, olha, né, acho que antes da gente começar a ter um tempo para leitura, ter pelo menos esse tempo para a produção da atividade que está se pedindo um produto no final. Então, ele vai fazer uma gestão de tempo. Esse é o objetivo, de tentar começar a instalar o trabalho em grupo, atribuindo papéis para esses alunos dentro do grupo, tentando regular esse processo, tá? Então, o controlador de tempo parece, num primeiro momento, ser muito simples, e muitos dos alunos, né, opa, quero ser controlador de tempo quando você explica, mas, na verdade, assim, o desenvolvimento dessa habilidade dentro do grupo, ele é muito mais amplo, né, do que simplesmente disparar um cronômetro, tá? Por que eu estou falando isso? Porque sempre tem uma tendência, né, de quando a gente vai atribuindo, mostrando esses papéis, os alunos irem se identificando. E muitas vezes eles falando quais os papéis mais fáceis, quais os papéis mais difíceis. E, na verdade, os papéis estão aqui para ser desenvolvidos neles algumas habilidades, né, em que você usa no dia a dia. Coloque você na posição de professor, provavelmente, né, você usa quase disso aqui, desses papéis a todo momento. Aliás, não como professor, mas qualquer profissão. Vamos lá, para o quarto papel, né, monitor de recursos. Então, o monitor de recursos é aquele que providencia os materiais para o grupo, né? Então, provavelmente, muitas vezes, você, na atividade, vai ter uma produção numa cartolina, ou vai precisar de sulfite, ou vai precisar de caneta hidrocor, ou, né, de outros materiais, aula de ciências, então, de materiais específicos, né, desde vidraria até, enfim, reagentes, ou vamos lá para uma área mais de humanas, onde a pesquisa, vou precisar de computador, vou precisar... Então, isso tudo são recursos, né? E isso, para controlar, para trabalhar, fica muito mais fácil para o professor, né? Principalmente quando ele tem 5 grupos dentro da sala, então ele separa 5 computadores, não precisa deixar necessariamente, né, laptops, enfim, em cada grupo, mas esse monitor de recursos, em especial, ele vai estar participando no grupo e ele vai ser a pessoa responsável em correr atrás desses recursos, né? De ir atrás dos recursos que o grupo precisar. E muitas vezes o professor, nem sempre, ele disponibiliza todos os recursos. E daí eu acho que está um pouco a criatividade aí nesse sentido, nos diferentes contextos, que recurso que eu tenho para fazer essa atividade que está se propondo, que muitas vezes pode se transformar, né, uma vidraria em coisas adaptadas, copos, né, não há problema, né, mas é o que muitas vezes a gente tem dentro desse contexto, e a criatividade aí, eu estou falando que é do grupo, mas o monitor de recursos junto com o professor que planejou a atividade, ele vai ser responsável, inclusive, para falar para o grupo, ó, vocês estão pedindo isso, mas isso não tem lá na mesa de recursos, né, o que tem na mesa de recursos é palito, né, palito, enfim, né, para fazer determinada atividade eu não tenho arame, né, eu vou ter elástico, então, assim, isso é muito importante. O monitor de recursos, muitas vezes, né, ele inclusive, ele passa a ser o responsável dentro do grupo para controlar, não é ele que vai atrás de recursos, os recursos, eles podem ser vários, aquilo que a gente estava comentando, né, ele pode ser material, como nós demos exemplo até agora, mas, inclusive, né, num trabalho em grupo onde o professor consegue gerir isso com mais tranquilidade, o monitor de recurso é o responsável em chamar o recurso do conhecimento, no caso, né, nessa situação, que foi quem propôs, se caso tiver dúvida, que é o professor. Né? Então, veja, isso acaba sendo uma função muito interessante. E na verdade, assim, para o professor, é muitas vezes uma situação em que ajuda consideravelmente para quem já aplica esse tipo de metodologia de trabalho em grupo, mas só percebe a potência, por exemplo, de ter uma atribuição de papéis, se você se controlar na hora que chegar num grupo, onde o grupo levanta a mão, e alguém está perguntando para você, mas você fala assim, mas você é monitor de recursos, né? E veja, eu não estou perguntando isso simplesmente para limitar, porque, teoricamente, isso se volta, que não é uma dúvida de um aluno do grupo, mas o monitor de recurso vai chamar esse recurso quando realmente for uma dúvida específica do grupo, e ninguém ali dentro do grupo consegue resolver e ajudar o colega. Então, o monitor de recurso, ele percebe a necessidade de chamar um par mais experiente, no caso, o professor, e é ele que chama. Então, muitas vezes, o professor, né, age muito por impulso e quer, às vezes, até colocar
a resposta de algumas coisas para os alunos, né? Corrigir o erro ali na hora, e muitas vezes esse é um trabalho que, veja, dentro de uma atribuição de um papel, ele passa a ser importante e poderoso, né? Que é assim, olha, vocês já discutiram entre o grupo? Monitor de recursos, você pode voltar a me chamar, mas na hora que o grupo realmente tiver isso como uma dúvida de todos, dos 4, dos 5, dos 6 que fizerem no grupo. Então, veja a importância que tem um papel que parece simples também, né? E tem um quinto papel aí, que é denominado de harmonizador. Harmonizador, ele reforça, teoricamente, ele é a pessoa que vai gerenciar o conflito, né? Então, assim, olha, não só o não entendimento, mas puxa, olha, esse colega meu aqui, ele pode até conhecer muito, mas é só ele que fala no grupo, ó, vamos ouvir o outro, né? Então, assim, ele acaba sendo a pessoa que garante, né, que cada um desempenhe seu papel, né? Então, assim, é muito importante ter alguém no grupo que possa olhar para esses aspectos, gerenciar conflito, perceber se todas as pessoas estão sendo ouvidas, reforçar o uso das normas, né? Então, assim, quando percebe algo que não seja para atividade, pô, colega, né? Então, veja, exercitar esses papéis, e veja, não tem como eu só exercitar os papéis se não tiver uma atividade clara. Mas exercitar esses papéis junto com o objetivo que é a realização da atividade, isso gera uma corresponsabilidade muito grande no grupo, né? E a gente sempre fala assim, olha, para atribuir esses papéis, existem também N estratégias, tá? Desde você chegar com os grupos formados, né? E perguntar, olha, descubram aí no seu grupo quem faz aniversário na data mais próxima de hoje, e daí você começa a atribuir esses papéis. Levanta a mão quem é. Ok, cada um do grupo vai achar um que está lá muito mais próximo do dia. Então, vocês serão um repórter. À direita do repórter, o facilitador. À direita, o controlador. Enfim, estratégias, vocês podem criar várias estratégias para atribuição dos papéis nos grupos. Também acreditamos que deixar para o grupo escolher esses papéis não é interessante. Sempre vai resultar na escolha dos papéis em que, muitas vezes, o grupo atribui o repórter àquele que, teoricamente, é o que talvez escreva melhor dentro da concepção desses alunos. Mas lembre o seguinte, você, como professor e mediador desse conhecimento, cabe a perceber um pouco o que está acontecendo nesse grupo e desenvolver essa habilidade em todos. E é por isso que existem os papéis, tá? E daí eu acho que sempre ter proposição para distribuir esses papéis e estratégias acaba sendo algo muito interessante. Eu dei o exemplo de uma estratégia para distribuição de papéis, mas tem várias. Por exemplo, dentro desse mesmo quadro aqui, né, onde estão os papéis, se você não projetar, né, nada que está escrito dentro do quadro e falar para cada um do grupo de 5 escolher uma cor, e depois você projeta os papéis de cada um, né? Isso já é uma forma também de distribuir de forma aleatória os papéis, tá bom? Enfim, eu acho que talvez vocês possam até estar pensando, nossa, mas existem maneiras de burlar isso. Mas veja, o que a gente está sempre colocando em jogo é um pouco assim, o trabalho em grupo nesse sentido você pode controlar muito inicialmente, mas o objetivo desse trabalho em grupo depois é trabalhar de forma natural, é fazer com que isso, né, aconteça exatamente, aquele aluno perceba que em algum momento ele vai ser relator, em algum momento ele vai ser o harmonizador, em algum momento ele vai ser o monitor de recursos, enfim, né, o objetivo maior é que você consiga fazer com que todos os alunos passem por todos esses papéis. E mais do que isso, não é só exercitar esses papéis, que não é uma coisa tão fácil, mas é desenvolver a atividade, se envolver na atividade, tá? Bom, aqui estão 5 papéis, né, de trabalho no grupo, então isso aqui funciona bem para um grupo de 5 alunos. A gente sempre fala, né, já que a gente orienta de 4 a 6 alunos, 4 alunos, muitas vezes a gente sempre associa 2 papéis juntos, então muitas vezes esse controlador de tempo é um monitor de recursos, tá? Para poder não equilibrar os papéis, porque todos eles têm a sua função muito clara, mas acaba sendo uma forma de, enfim, né, agregar aí os papéis para trabalhar em 4. E uma outra forma, quando você se trabalha em 6, você atribui esses 5 papéis e sempre o repórter, principalmente numa atividade onde tem o registro, ou tem a exposição,
ou tem o painel, tem a galeria, tem um produto, né? Sempre acaba... O objetivo é que todos do grupo ajudem, né? Mas, assim, sempre o repórter acaba sendo sufocado no sentido de registrar e apresentar. Então, daí a gente atribui o repórter e um relator, né? Então, surge o papel do relator aí, né? Que é a pessoa que vem expor aqui na frente, ajuda o repórter não só a registrar, mas ele é a pessoa que vai falar, né, a respeito dos resultados do grupo. Então, é só para contextualizar aí que essa é uma forma de atribuir 5 papéis, mas você pode agregar os papéis, né? E no caso, como foi dado o exemplo, para trabalhar em grupo com 4, ou você pode atribuir um 6º papel. Bom? Bem, aqui nós gostaríamos muito de mostrar para vocês um exemplo, né, de vídeo muito rápido, né? Que é uma organização da sala para o trabalho em grupo. Vocês vão ver que é 1 minuto, né, mas que está sendo filmado uma sala de aula, aonde a sala de aula já está preparada para o trabalho em grupo, e inclusive as normas, os papéis, né, eles são previamente organizados aí pelo professor. Lógico que a essência maior pode estar dentro do próprio planejamento do professor. Esse vídeo só vem ilustrar um pouco esses 3 primeiros elementos que nós conversamos. Espero que vocês tenham visto aqui no vídeo, né, visualizado o vídeo, o quanto é importante para o professor, seja da forma que ele melhor, né, tiver à disposição dos seus recursos, por exemplo, nesse caso, a utilização do quadro, de folhas mesmo, né, que podem estar no mural ou não, enunciando as normas, as regras, muitas vezes deixando claro já os papéis. Enfim, existem várias estratégias, né, para que você também possa deixar essa sala de aula já preparada. A gente sabe que o mais difícil de garantir, muitas vezes, né, essa forma de trabalho em grupo, é o mobiliário, layout de sala, o quanto muitas vezes o nosso tempo didático ele não possibilita a gente organizar tudo como nós gostaríamos, tá? Mas vale ressaltar que é super importante para o sucesso do trabalho em grupo. Então, você lançar mão de estratégias que podem contribuir para que esse trabalho, essa gestão relacionada à organização, ela seja mais rápida e eficaz, então você pode usar de diferentes mecanismos, tá? Desde materiais já impressos, colocado no mural, as atividades já impressas, né? Muitas vezes esse mobiliário, os alunos mesmo podem fazer, mas por favor sempre reservem um tempo, porque enquanto a escola não tiver essa cultura do trabalho em grupo, é provável que os colegas, né, possam vir e falar, puxa, mas até organizar a sala de aula. Então, acho que acaba sendo super importante o professor gerenciar esse seu tempo, os materiais, os recursos, tá? O vídeo que se apresentou foi um exemplo, tá bom? De como deixar a sala organizada. Bem, o próximo elemento, né, que aponta para o trabalho em grupo, que gostaria de estar discutindo com vocês, são as atividades ricas e atividades que foram intencionalmente elaboradas para o trabalho em grupo. Bom, vocês já devem, dentro desse contexto, né, de organização do trabalho em grupo, não é possível somente propor um trabalho em grupo para se resolver problemas simples, que não desafiam, tá? Então, eu queria tentar qualificar um pouco melhor, né, como esse trabalho em grupo,
que a essência dele, sim, está na organização, mas mais do que na organização, é na proposta de atividade que é colocada. E para isso, depois a gente pode deixar a bibliografia que for necessária, né, até para específicas de alguns componentes curriculares, como se faz isso em matemática, na área de ciências da natureza, na área de linguagens, na área de ciências humanas, né? Como propõe atividades desafiadoras, que eu entendo que talvez vocês tenham, eu entendo que as pessoas que estejam participando desse congresso, né, elas estão em busca exatamente disso, né? Como tornar nossas atividades mais significativas, mais dinâmicas, né, e mais interessantes para os nossos alunos. Então, existem muitas bibliografias para isso. A que eu trago para vocês, ela é específica para se trabalhar em grupo, tá? Então, existe um capítulo muito específico do livro da Rachel Lotan, né, que se chama, no final ele está apresentado para vocês em forma de bibliografia, e onde estou pautando toda essa conversa com vocês de trabalho em grupo, que se chama Planejando o Trabalho em Grupo, é da Elizabeth Cohen e da Rachel Lotan, tá? Ambas são professoras, antes de mais nada, mas pesquisadoras na área de formação de professores. A Rachel Lotan fazendo um trabalho muito mais pontual no Brasil, nesses últimos 3 anos, no entanto, a gente já encontra o livro traduzido, né? E eu vou deixar essa bibliografia para vocês. O capítulo 6, ele trabalha exclusivamente como elaborar atividades de aprendizagem adequada para o trabalho em grupo. Então, alguns critérios aí são colocados. Por exemplo, né, as tarefas elas não podem ter respostas únicas. A gente até trouxe aqui um exemplo para atividade de matemática, que muitas vezes, né, a matemática ela é sempre colocada como resolução de problema, mas que o problema sempre tem uma mesma forma ou uma mesma resposta. E a ideia, vocês vão ver que é possível fazer, né, em qualquer, seja de argumentação, seja de problema matemático específico, seja de um argumento, problema científico, é muito importante que se coloque para o trabalho em grupo tarefas abertas e não determinadas, que proporcionem vários caminhos, tá? Ou seja, meu aluno, ou dentro desse grupo, eu vou conseguir perceber que, até pela sua forma heterogênea de ter o grupo de alunos, podem ter múltiplos pontos de partidas. Isso implica exatamente, né, de que cada um pode demonstrar de forma diferente como ele iniciaria a fazer esse problema, que não necessariamente está errado, porque não existe uma forma única para se resolver um problema que tenha tarefa aberta, ou uma atividade que são tarefas abertas, tá? Então, existem várias maneiras, né? E cada um vai demonstrar a sua competência para aquilo. Isso é muito interessante, porque você vai respeitar exatamente as diferenças ali naquele grupo, onde um consegue enxergar de uma forma muito mais, por exemplo, né, descritiva, o outro muito mais argumentativa, o outro muito mais prática, o outro muito mais determinística, e isso vai se encontrando nesse grupo, e o grande objetivo do professor é escolher a atividade certa, né, que proporcione isso, porque o resto é o grupo que tem que dar conta da atividade que está sendo proposta, tá? Bom, uma das coisas que eu acho que é super importante, né, não negligenciar nesse processo de trabalho em grupo, é que o conteúdo precisa ser intelectualmente importante e baseado nos componentes curriculares, nas disciplinas, né? Não dá para aplicar atividades que não estejam conectadas, por exemplo, com um currículo, e um currículo que seja real, que é o que é proposto para aquele ano em específico, seja lá para o Fundamental 1, Fundamental 2, é um conteúdo intelectualmente importante que está ali, pautado num documento mais amplo, talvez a Base Nacional Comum Curricular, mas que venha desenvolver uma atividade que seja significativa para o aluno, né? Não para queimar um tempo, e a atividade é muito legal para ser desenvolvida em grupo, mas para qual a idade correta? O que vai se desenvolver? Quais são
os objetivos de aprendizagem dessa atividade que está sendo provada, está adequada para o ano, né? É isso mesmo, né? Então, assim, isso é super importante, é conteúdo que desafia e que tenha tudo a ver com o que é a proposta curricular. Esse termo de interdependência positiva e responsabilidade individual vem justamente em função disso, né? Que eu acho que busca a forma de como o produto desse grupo ele vai requerer, vai contar com a participação de todos, né? Isso aí é um pouco positivo para o grupo. É que cada um vai buscar essa sua forma, né? Vai se apoiar nessas múltiplas representações do conteúdo acadêmico que está ali, mas ele vai fazer algo que é relacionado à colaboração de todos. O produto tem a colaboração de todos. Inclusive, né, uma das situações que a gente sempre coloca de responsabilidade individual é assim, olha, o trabalho é em grupo, mas muitas vezes eu preciso saber o que aquele indivíduo, aquele individual daquele aluno está sendo captado de tudo aquilo ali, né? Então, assim, os relatórios individuais, ele reflete também o trabalho em grupo, e é super importante para um processo avaliativo, tá?